homem da perversidade. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Muitas pessoas se perguntam: quem é o homem da perversidade, mencionado por Paulo em 2 Tessalonicenses 2? Ele já surgiu? Ainda vai aparecer? Será um líder político, um falso profeta ou algo mais profundo? Vamos explorar esse mistério à luz da Bíblia, especialmente com base em 2 Tessalonicenses 2, 3, 8. Mostrar como essa figura pode representar algo mais amplo do que apenas uma pessoa no futuro. O que Paulo diz em 2 aos Tessalonicenses 2. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Paulo está falando do dia do Senhor, a volta de Cristo. Esse dia não virá sem que antes aconteçam duas coisas. Primeiro, uma rebelião, apostasia, abandono da fé genuína. Segundo, a revelação do homem da perversidade, também chamado de filho da destruição ou filho da perdição. Observação. Devemos ter em mente que o homem da perdição é uma pessoa que é usado pelo espírito do engano, ou seja, o espírito do anticristo. E por essa razão, não se trata de apenas uma só pessoa. Como base, veja o que nos diz o apóstolo Paulo. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Quando os apóstolos morreram e a era apostólica terminou, houve um período em que surgiram heresias. A fé cristã começou a ser mesclada com ideias políticas e filosóficas do mundo. O espírito puro do Evangelho, a verdade, foi muitas vezes ofuscada. Isso pode ser visto como o afastamento do espírito da verdade na prática, mesmo que ele não tenha ido embora literalmente. João 16, versículo 13. O Espírito da Verdade. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Jesus Cristo, o Yehoshua, falando aos discípulos. Jesus, o Yehoshua, prometeu que o Espírito Santo guiaria os discípulos em toda a verdade, e isso se cumpriu na era apostólica. Os apóstolos estavam cheios do Espírito e transmitiam o Evangelho puro. Mas depois da morte deles, os falsos mestres começaram a se infiltrar e a verdade foi sendo substituída por tradições humanas, sistemas religiosos e desvios doutrinários. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10, 12. O engano entra em cena, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia um poder enganoso para que creiam na mentira. Paulo mostra que a rejeição da verdade dá lugar a uma forte operação do erro, ou seja, o engano. Isso reforça a ideia de que, com a verdade sendo rejeitada, a mentira ganha espaço e domínio. 1 João 2, 18, 21. O espírito do anticristo já operava, chegou a última hora. Vocês ouviram que o anticristo viria e já muitos anticristos surgiram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Esses indivíduos saíram do nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Se tivessem sido, teriam permanecido conosco. Quando saíram, ficou claro que não eram dos nossos. Mas vocês receberam a unção do Santo e conhecem a verdade. Escrevo a vocês, não porque desconhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. João mostra que o espírito do anticristo já estava ativo ainda na época apostólica, mas detido pela presença do verdadeiro ensino. Ele contrapõe isso com a unção do Santo, Espírito da Verdade, que preserva o discernimento. Quando essa unção deixa de ser ouvida, o engano domina. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 no 4, eles rejeitarão a verdade, não suportarão a sã doutrina, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui Paulo antecipa um tempo onde o povo rejeitaria a verdade,
preferindo ensinos agradáveis, mas falsos. Com o afastamento desse espírito, não por vontade de Deus, mas por rejeição humana, a mentira se espalha. Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Isso abriu espaço para a apostasia, falsos cristianismos e religiões que se diziam cristãs, mas deturpavam o Evangelho. João capítulo 1, versículos 10, 12. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Agora vou lhes fazer uma pergunta. Você alguma vez se perguntou por que nos dias de hoje acontecem tantas coisas horríveis dentro e fora das denominações religiosas e nada acontece? Sendo que nos dias dos apóstolos, se alguém mentisse, era fulminado. Demos como exemplo o acontecimento de Ananias e Safira. Atos capítulo 5, versículos 1 ao 11. Entretanto, um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro com o consentimento da esposa e levou o restante aos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Você mentiu ao Espírito Santo e reteve parte do dinheiro da venda. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para dar ou não. Como pôde fazer algo assim? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu no chão e morreu. Um grande temor apoderou-se de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, enrolaram o corpo num lençol, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, a esposa de Ananias entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Foi esse o valor que você e seu marido receberam pela venda do terreno? Sim, respondeu ela, foi esse mesmo. Pedro disse: Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão à porta e levarão você também. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Os jovens entraram, encontraram-na morta e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se espalhou por toda a igreja e por todos que ouviram falar desses acontecimentos. Após o avanço da mentira apostasia, falsos cristianismos e religiões que se diziam cristãs, mas deturpavam o Evangelho. Esses acontecimentos, aos poucos, não aconteceu mais entre os seguidores do caminho, que agora se tornaram em cristãos e também, na sua maioria, corrompidas pelo espírito do anticristo. Ou seja, o espírito da falsificação da palavra de Cristo Jesus e dos apóstolos. Observe que Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu ao Espírito Santo. Podemos aqui perceber que quem usa as pessoas para mentir é o próprio Satanás, ou seja, o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é exatamente uma contrafação ao Espírito Santo, ou seja, o espírito da verdade. Mas nem tudo está perdido. Mesmo depois de tanto tempo ter passado, ainda existem os remanescentes. E é por essa razão que o Deus eterno não permitiu que o anticristo destruísse as Escrituras. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Assim como Ananias e Safira mentiram ao Espírito de Deus, os servos do anticristo fazem o mesmo, distorcendo a verdade da palavra. A perversidade já estava operando nos dias de Paulo. Ela atua em segredo até ser plenamente revelada. No fim, será destruída por Jesus, o Yehoshua, com o esplendor da sua vinda. Quem é esse homem da perversidade? Essa figura é cercada de mistério, mas a Bíblia nos dá algumas pistas importantes. Ele não é apenas um indivíduo, mas sim a personificação de um sistema espiritual maligno que opera no mundo desde os tempos apostólicos, engana, distorce a verdade
promove idolatria e falsa adoração e se manifestará plenamente antes da volta de Cristo. Observe que Paulo usa o termo homem da perversidade, mas também fala que essa perversidade já opera em segredo, versículo 7. Isso sugere que o espírito desse homem está ativo há séculos em impérios, líderes, sistemas religiosos e ideológicos e se manifesta em diferentes formas ao longo da história. Observe que os apóstolos estão nos mostrando que o anticristo são agora as pessoas que mentem e já não morrem de forma instantânea quando mentem e usam a palavra de Cristo de forma distorcida e enganosa no mundo todo. O termo da palavra o homem é porque são homens que lideram as religiões em denominações. É por isso que o seu número é o 666. O homem foi criado no sexto dia. Sexto dia, Deus criou os animais terrestres e, por fim, o homem e a mulher. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Exemplos históricos dessa perversidade em ação. Esse homem da perversidade já se manifestou muitas vezes na história. Império Romano, perseguição aos cristãos, culto ao imperador como Deus. Existe um marco principal, que é Constantino, com a suposta conversão. Em outro vídeo terá mais explicações sobre esse assunto. Na história é de conhecimento de todos que líderes totalitários, como Hitler e outros que se colocaram como salvadores e promoveram destruição em massa. Aliás, foram vários líderes ao decorrer da história. Falsos profetas e religiões distorcidas, líderes que enganaram multidões e usaram o nome de Deus para oprimir, manipular e enriquecer. Esses também foram vários na história. Ideologias anticristãs, sistemas que negam a verdade de Cristo, promovem a destruição da moral, da família e da fé, distorcendo as Escrituras, ou seja, a palavra de Deus. Todos eles compartilham traços do homem da perversidade. Orgulho, ganância, engano, oposição a Cristo, o Yehoshua e destruição da verdade. Uma revelação futura e definitiva. Embora esse espírito já atue no mundo, Paulo diz que ele será revelado plenamente no tempo certo e será destruído por Yehoshua, o Cristo Salvador. Essa colocação deixa claro que se trata de um poder que atua usando homens, pessoas ao longo de toda a história, e que no final Cristo, o Yehoshua, virá para concluir a sua palavra. Isso aponta para a vitória final de Cristo, o Yehoshua, nosso Salvador. Nenhuma força espiritual, política ou religiosa resistirá à luz gloriosa do Senhor Deus eterno. É de extrema importância para os que querem seguir o caminho da verdade da palavra de Cristo, o Yehoshua, e de seus apóstolos, é terem em mente a passagem de Mateus capítulo 4, versículos 8 ao 10. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Primeiro ponto importante é não nos esquecermos de que o diabo mesmo afirma todos os reinos do mundo e sua glória, deixando claro que o ajoelhar não é algo que fica somente no campo literal, mas basta você se render ao sistema do anticristo, seja ele qual for a sua forma. E nunca se esqueça da palavra do apóstolo. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Repetindo, o mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Veja o que diz o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Conclusão. Como viver diante dessa realidade? Recomendação do apóstolo Paulo.
Segunda aos Tessalonicenses 2:15. Com isso em mente, irmãos, permaneçam firmes e guardem os ensinamentos que transmitimos a vocês de viva voz e por carta. Paulo nos chama à firmeza na verdade. Não se deixar enganar por modismos ou heresias. Discernir o espírito do anticristo atuando em ideias, valores e movimentos que contradizem a verdade da palavra de Cristo, o Yehoshua. Permanecer firmes na obediência do Deus eterno, na palavra da verdade de Cristo, o Yehoshua, e nos ensinamentos dos apóstolos. E nunca se esquecer que na própria Bíblia temos muitos alertas para aqueles que realmente querem seguir o verdadeiro caminho. Lembrando que o caminho, a verdade e a vida é o próprio Cristo Jesus, o Yehoshua. Referência João 14:6. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim." 2 Timóteo 3:5. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Ao longo da história, o anticristo vem de uma forma muito sutil, se passando pelo próprio Cristo. Até Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Referência: 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Nesse canal, lhes trazemos a verdade, e não apenas o que conforta. Essa é a verdade que liberta. Deixe o seu like, ative o sininho e inscreva-se para mais conteúdo.